substanciais, eu destaquei no voto que apresentei essas modificações. Faço um brevíssimo relatório. As mudanças visam aprimorar a direção da escola, prevendo-se a atuação de um vice-diretor, que foi incluído no artigo 4º, que ficou com a seguinte redação: a escola será coordenada por seu diretor e vice-diretor com o auxílio de assessor-chefe. Parágrafo 1º. O diretor e o vice-diretor deverão ser bacharéis em Direito com comprovada experiência acadêmica e serão indicados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 2º. A atuação do diretor e do vice-diretor da escola é honorífica e não remunerada, podendo o tribunal arcar com eventuais despesas de deslocamento para cumprimento de suas atribuições. Aprovada a previsão de atuação conjunta de um diretor e de vice-diretor, propõe-se no artigo 6º as seguintes atribuições, e aí estão lá relatadas. Além disso, a direção da escola continuará contando com a colaboração de um conselho consultivo. São essas as breves alterações. Indago dos eminentes colegas se há alguma divergência. De acordo, presidente. Não havendo nenhuma divergência, aprovada a resolução. Chamo também um segundo processo administrativo, lista tríplice 0600-340-85-2020. A origem é Goiânia. Relator é o ministro Sérgio Banhos, interessado o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Passo a palavra ao ministro Sérgio Banhos para seu relatório e voto. Senhor presidente, senhores ministros, em primeiro lugar, boa noite. Eu digo que cuida-se de lista tríplice destinada ao preenchimento de vaga de juiz titular da classe jurista do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em face do término do segundo biênio do Dr. Luciano Mitânios Rana, que ocorreu em 4/6/2020. A lista é composta pelos advogados Ayrton Fernandes de Campos, Flávio Buenaduce Borges e Márcio Antônio de Souza Moraes Júnior. Eu prossigo dizendo que, na linha da manifestação da assessoria consultiva, todos os advogados indicados preencheram os requisitos objetivos descritos na Resolução 23.517. Quanto ao primeiro indicado, o advogado Ayrton Fernandes de Campos, foram apresentadas certidões positivas cíveis para os processos 416455, 261, 257, acompanhadas das respectivas certidões narrativas circunstanciadas, das quais se infere o seguinte. E aqui, senhores ministros, eu peço vênia para uma exposição um pouco mais detalhada dos feitos, para que vossas excelências possam ter clareza dos fatos e formar a melhor convicção. Quanto ao processo 416455, trata-se de ação de investigação de paternidade em que os herdeiros, dentre eles o doutor Ayrton Fernandes de Campos, foram chamados a integrar o polo passivo da demanda em razão do falecimento do requerido. Quanto ao processo 261257, em síntese, trata-se de ação de exigir contas propostas por Osias de Aquino Sodré, em face dos advogados Marivalda da Silva Lima Ramos, Laíse Andréia Feliz e Ayrton Fernandes de Campos, com o valor da causa estipulado em R$ 62.683,65, em razão do recebimento de alvarás de levantamento de valores sem o devido repasse ao autor. O autor relata que os advogados requeridos foram intimados em 26/11/2009 e em 25/3/2010 para receberem os alvarás de levantamento de números tais, tendo a advogada Marivalda da Silva Lima Ramos realizado os levantamentos e não efetuado os devidos repasses dos valores a ele. Em razão de não ter recebido a sua via do contrato de honorários, para saber qual a responsabilidade de cada advogado, o requerente procurou a advogada Marivalda e foi informado de que ela teria comprado uma fazenda com os valores recebidos e que logo pagaria todo o devido. O doutor Ayrton Fernando de Campos e a doutora Laíse Andréia Feliz, em sua defesa, aduzem ilegitimidade passiva, visto que o requerente,
Ao afirmar que os signatários patrocinaram as referidas demandas, falta com a verdade, pois não foi apontado nenhum ato processual por eles praticado. Argumentam que o simples fato de seus nomes constarem na procuração, sem que tenham praticado nenhum ato processual, não os obriga a prestarem contas, especialmente por nunca terem tratado com o autor e nem sequer o conhecerem. O autor defende que, embora os comprovantes indiquem que os valores foram levantados pela primeira demandada, os demais requeridos são igualmente responsáveis pelos atos por ela praticados, visto que permitiram que seus nomes constassem do instrumento procuratório. A requerida Marivalda da Silva Lima Ramos apresentou contestação, aduzindo que somente ela foi autorizada a efetuar o levantamento de numerários por iniciativa do próprio autor, que lhe outorgou autorização específica para esse fim. Postula a exclusão da demanda dos advogados Laíse Andréia Feliz e Ayrton Fernandes Campos, demais requeridos, sob o argumento de que a relação jurídica entre eles e o autor não se materializou, visto que não houve prática de atos processuais, embora o nome deles conste da procuração. Está pendente de exame tanto a contestação apresentada pela requerida Marivalda, quanto o mérito da aludida ação, conforme se extrai da consulta processual realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. No que diz respeito ao segundo indicado, o advogado Flávio Buenadutti Borges, foram apresentadas certidões positivas cíveis para os processos de números tais e tal, os quais ainda estão... Vossas Excelências estão me escutando? São fogos, isso? Tem fogos aqui. Os quais ainda estão em fase de instrução processual. Doutor Ministro Banhos, só um minutinho, porque não dá para ouvir. O pior é que são 20 pessoas, mas são idosos. Ministro Banhos, isso deve constar do seu voto, hein? Precisa organizar. É quase um Réveillon no Rio de Janeiro. Vamos lá. No que diz respeito ao segundo indicado, o advogado Paulo Buenadutti Borges, foram apresentadas certidões positivas cíveis para os processos de número tal e tal, os quais ainda estão em fase de instrução processual, tendo explicado que, na ação primeira, ela diz respeito à ação de indenização proposta pelo Dr. Ismar Restolando Garcia, em desfavor de Henrique Tiburcio Pena e mais 16 advogados, incluindo o ora segundo indicado, por suposta ofensa à honra cometida em pleno pleito eleitoral classista da OAB de Goiás no ano de 2012. Já a ação de número tal consiste em feito de indenização movida por Rodolfo Pereira Lima Júnior, em que postula a indenização por dano material causado em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo do filho do indicado, o qual se estava, à época, registrado em seu nome. Por fim, e aqui eu trago o precedente do ministro Napoleão, que diz que, conforme o entendimento desta Casa, a circunstância de um dos integrantes da lista figurar no polo passivo de ação judicial não é suficiente por si só para macular sua idoneidade moral, e também precedente do ministro Barroso, que não vou citar, está na última página do voto. E, por fim, já em conclusão, eu digo que, ante as peculiaridades dos casos, a existência de sobreditas ações cíveis propostas contra os advogados Ayrton Fernandes de Campos e Flávio Buenadutti Borges não são, no meu entender, suficientes para configurar situação desabonadora à idoneidade moral dos indicados, sobretudo porque o mérito de tais ações ainda não foi objeto de julgamento, e voto no sentido do encaminhamento da lista tríplice ao Poder Executivo. É como voto, senhor presidente. É porque eu estou localizado no extremo oposto, de modo que os fogos espocavam aqui, eu não consegui ouvir Vossa Excelência, por isso que eu interrompi brevemente. Não, fez mas muito bem, eu também estou nessa ponta mais próxima ao TST, alguns andares abaixo de Vossa Excelência. Então, mais barulho ainda. Desculpe, então, inclusive.
Indago se algum dos colegas tem posição divergente em relação ao voto do ministro Sérgio Banhos. Não havendo, prevalece, portanto, também o acompanho, lista tríplice a ser encaminhada ao Poder Executivo. Em razão de o ministro Sérgio Banhos estar impedido para a... Então, já estamos dando isso em sessão jurisdicional. Então, estou encerrando a sessão administrativa e dando início à sessão jurisdicional. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em 4 de junho de 2020. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes os senhores ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Renato Bril de Góes. Às 10 horas e 38 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da anterior. Foram julgados 15 processos, a sessão foi encerrada às 11 horas e 5 minutos. Não havendo nenhuma objeção, declaro aprovada a ata. Em razão do ministro Sérgio Banhos estar impedido no processo jurisdicional subsequente... É suspeição, senhor presidente. Suspeição. Em razão da suspeição do ministro Sérgio Banhos, eu vou apregoar a lista de Sua Excelência para que, em seguida, Sua Excelência possa se retirar. Será substituído pelo ministro Carlos Mário Veloso Filho. Então, apregou da relatoria do ministro Sérgio Banhos o agravo interno constante da lista, que foi previamente divulgada na internet e é fixada no quadro de entrada do plenário. O ministro Edson Fachin pede vista. Exatamente, senhor presidente. Senhor eminente ministro relator, assim é que ia ser, e o colegiado também. Então, proclamo o resultado parcial após o voto do relator, negando provimento ao agravo interno. Pediu vista o ministro Luiz Edson Fachin. Aguardam os demais? Aguardam os demais. Essa é a proclamação. Senhor presidente, peço licença, então, para me retirar, tá? Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. E aguardamos o ingresso do ministro Carlos Mário Veloso Filho. Presidente, já estou à disposição. Opa! Isso aqui está incompleto. Boa noite. Chamo para continuidade de julgamento conjunto ações de investigação judicial eleitoral número 0601-369-44 e 0601-401-49, ambas originárias de Brasília, sendo relator o ministro Og Fernandes. Autores: Guilherme Castro Boulos, da coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil, PSOL-PCB, sendo réus Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Martins Mourão. E a outra, autoras Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima, da coligação Unidos para Transformar o Brasil, Rede PV. Igualmente réus Jair Bolsonaro e Antônio Hamilton Martins Mourão e Eduardo Nantes Bolsonaro. A questão central é a seguinte: saber se há elementos para cassar os mandatos e aplicar inelegibilidade aos réus com base no hackeamento do grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro, para fins de defacement, alteração do nome para Mulheres com Bolsonaro, número 17, publicação de postagens a favor dos réus e exclusão de membros,
e seu enaltecimento pelos candidatos. Reporto o histórico do julgamento. Após o voto do relator, rejeitando os preliminares e julgando improcedentes os pedidos formulados nas ações de investigação judicial eleitoral, antecipou pedido de vista o ministro Luiz Edson Fachin. Aguardam os demais. Portanto, pedido de vista do ministro Luiz Edson Fachin, a quem passo a palavra. Usarão da palavra, eventualmente, se necessário para algum esclarecimento, os seguintes advogados que estão presentes na sessão: Dr. André Maimone, Dr. Rafael Moreira Mota e doutora Karina Cufa. Ministro Luiz Edson Fachin, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. Saúdo os eminentes ministros deste Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, ministro Og Fernandes, ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, e hoje com a assentada eminente ministro Carlos Veloso Filho, compondo o quórum desse Tribunal Superior Eleitoral. Saúdo também o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Renato Bril, e os advogados que Vossa Excelência, senhor presidente, vem o histórico do julgamento. Após o voto do relator, rejeitando os preliminares e julgando improcedentes os pedidos formulados nas ações de investigação judicial eleitoral, antecipou pedido de vista o ministro Luiz Edson Fachin. Aguardam os demais. Portanto, pedido de vista do ministro Luiz Edson Fachin, a quem passo a palavra. Usarão da palavra, eventualmente, se necessário para algum esclarecimento, os seguintes advogados que estão presentes na sessão: Dr. André Maimone, Dr. Rafael Moreira Mota e doutora Karina Cufa. Ministro Luiz Edson Fachin, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. Saúdo os eminentes ministros deste Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, ministro Og Fernandes, ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, e hoje com a assentada eminente ministro Carlos Veloso Filho, compondo o quórum desse Tribunal Superior Eleitoral. Saúdo também o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Renato Bril, e os advogados que Vossa Excelência, senhor presidente, vem
na minha visão, um novo relato dos fatos processuais, até mesmo pelo tempo decorrido, e desta vez adstritos apenas ao universo da preliminar de cerceamento do direito de defesa, de modo a demarcar as balizas do voto a ser proferido. A questão que se busca dirimir desafia a percepção de que uma demanda judicial deve ser julgada improcedente em razão de o autor ter deixado de se desincumbir de seu ônus probatório. Como todos sabemos, é o que se colhe do inciso 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, quando o próprio Estado juiz, portanto, estamos diante de uma circunstância em face da qual uma demanda teve, no voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator, a apreciação que eu julgo improcedente em razão do autor ter deixado de se desincumbir de seu ônus probatório. Quando, à luz do próprio voto de Sua Excelência, o próprio Estado juiz, ou seja, o magistrado, o eminente ministro relator, indeferiu e limitou as vias de acesso e produção da prova pleiteada pela parte, à luz do que dispõe o caput do artigo 370 do Código de Processo Civil. Nesse ponto, me permito inferir da petição inicial da ação de investigação judicial eleitoral, protocolada pela coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil e por Guilherme Castro Boulos, a formulação de pedido de, cito, entre aspas, o que leio dos autos, abro as aspas, perícia cibernética na rede social ou ambiente informático e web, página em comendo. E ainda, a juntada de todo o processado no inquérito ou procedimento investigatório junto ao grupo especializado de repressão ao crime por meios eletrônicos da Polícia Civil do Estado da Bahia, que investiga o ataque à página do grupo no Facebook. Fecho aspas da citação que faço da página 15 dos autos. A seu turno, a coligação Unidos para Transformar o Brasil e Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima formularam pedido em petição inicial de, abro aspas, envio de cópia do inquérito ou procedimento de investigação para apuração do ocorrido ao Grupo Especializado de Repressão aos Crimes por Meios Eletrônicos da Polícia Civil do Estado da Bahia, página 18 dos autos da respectiva AIGE. Em 20 de novembro de 2018, o então relator proferiu despacho no qual se lê ipsis literis, abro aspas. No que concerne à postulada perícia cibernética, a medida figura-se despicienda, porque, segundo informado pelos próprios representantes, a Polícia Civil do Estado da Bahia, por meio de seu grupo especializado de repressão aos crimes por meios eletrônicos, já investiga os fatos objetos desta ação, disse Sua Excelência, determinando no mesmo ato a expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia para que forneça, no prazo de 5 dias, preferencialmente em meio digital, cópia integral das apurações encetadas pela Polícia Civil daquele Estado quanto aos fatos noticiados nesta ação. Prossigo dizendo que, em razão da inexistência de resposta da Polícia Civil do Estado da Bahia, em 6 de fevereiro do ano pretérito, portanto, 6 de fevereiro de 2019, determinou-se a reiteração do ofício expedido à Secretaria de Segurança Pública da Bahia para que forneça, no prazo de 3 dias, preferencialmente em meio digital, cópia integral das apurações conduzidas pela Polícia Civil naquela unidade da Federação quanto aos fatos noticiados nesta ação, providência que restou igualmente frustrada. Ambos os investigantes, prossigo, pugnaram pela renovação de ofício à Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Porém,
a coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil e Guilherme Castro Boulos pleitearam no mesmo ato a expedição de ofício solicitando informações, abro aspas, ao Ministério Público da Bahia, Núcleo de Crimes Cibernéticos, protocolo número tal, aqui declinado, em nome de Maíra Mota Nunes e subscrito por sua advogada Kelma Farias. Também requereram a expedição de ofício à 10ª Corpim de Vitória da Conquista, Bahia, pedido de instauração de inquérito protocolado em 21 de setembro de 2018, em nome de Maíra Mota Nunes, subscrito por sua advogada Kelma Farias. E, por fim, ofício à Superintendência da Polícia Federal da Bahia, pedido de instauração de inquérito protocolado em 24 de setembro de 2018, em nome de Maíra Mota Nunes e subscrito por sua advogada Kelma Farias, cito as páginas e os autos respectivos. Acrescento que, em relação aos novos pedidos apresentados, ainda que relacionados ao fato, não estão contidos no espectro da presente divergência, os novos pedidos, motivo pelo qual deixo de prosseguir na indicação de manifestações e decisões que com eles guardam pertinência. Os pedidos de registro foram deferidos em parte, como se lê do despacho que dou aqui o número da incidência processual. De Sua Excelência, o eminente ministro relator. Defiro em parte os pedidos formulados. Expressa-se ofício ao secretário de Segurança Pública da Bahia, Dr. Maurício Teles Barbosa, solicitando envio no prazo de 10 dias de cópia, preferencialmente em meio eletrônico, das apurações relativas aos fatos noticiados na referida ação em curso perante a Polícia Civil da Bahia. E acrescentou Sua Excelência, o eminente ministro Jorge Mussi. Deve constar do ofício que, segundo relatou a parte autora, foi realizado pedido de instauração de inquérito protocolado em 21 de setembro de 2018, em nome de Maíra Mota Nunes, subscrito por sua advogada Kelma Farias, perante a 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Vitória da Conquista, Bahia. Expressa-se ofício ao Ministério Público da Bahia, Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos, com cópia dos documentos, os quais acompanham a referida certidão. Concluo essa citação. A 12ª Delegacia Territorial da Capital e Região Metropolitana de Salvador proferiu despacho, encaminhando cópia das declarações de Ludmila Santana Teixeira e informando a expedição de carta precatória para aquela 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior e também de ofício cobrando a devolução do expediente. A coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil e Guilherme Castro Boulos pugnaram por aguardar o término das investigações pela Polícia Baiana, pleito também escandido pela coligação Unidos para Transformar o Brasil e Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima, no incidente processual, na incidência processual que aqui me refiro. O então relator proferiu decisão na qual indeferiu a pretensão de aguardar a conclusão do trabalho investigativo policial, ressaltando que, em suas palavras, em vista ao princípio da celeridade inerente aos feitos eleitorais, não é cabível aguardar o desfecho das investigações policiais, as quais têm por fim apurar a autoria de eventuais ilícitos praticados na internet. E, em seguida, decretou o término da instrução processual, assentando que, em suas palavras, os fatos já estão devidamente esclarecidos pelas provas amelhadas aos autos, podendo e devendo o magistrado proferir seu deciso isento de parcialidade, imune ao colorido político-partidário e, principalmente, alheio às paixões ideológicas, encerro a citação literal. Expostos os fatos, apresenta-se para o debate dialógico
a compreensão de que a prova pericial cibernética almejada pelos investigantes, entendo, deve ser produzida. Em primeiro enfoque, revela-se presente a necessidade de realização dessa específica prova. O direito da parte à produção probatória é inerente às garantias constitucionais e processuais, e nem de longe antecipam qualquer juízo sobre o mérito da eventual prova que poderá ser produzida. As petições iniciais indicam que houve a invasão do perfil de Facebook denominado Mulheres Unidas contra Bolsonaro, com o objetivo de alterar diametralmente o conteúdo. Esse tipo de conduta é, por essência, praticado sob o palio de medidas de camuflagem digital destinadas a assegurar a proteção da identidade do agente invasor. Nesse contexto, a situação bem se diferencia das hipóteses que ocorre a publicação de notícias na mencionada rede social por meio de perfil anônimo, mas que registra número IP que permite rastrear o usuário violador das normas de propaganda eleitoral. O caso dos autos revela a peculiaridade de que o autor da invasão adotou medidas que dificultam a sua individualização e exigem uma atividade de investigação pautada por conhecimentos específicos de tecnologia da informação. Destaque-se que a informação sobre a autoria da invasão desempenha a função bivalente de pavimentar o prosseguimento da persecutio criminis pela Justiça Comum do Estado da Bahia e também a de permitir que as partes ora investigantes cumpram, em tese, o ônus probatório necessário de que os investigados tiveram participação direta ou indireta na conduta escrutinada ou ainda se com ela anuíram ou foram cientificados. Há, portanto, em meu modo de ver, relevância jurídica palpável para lastrear a pretensão de prova, de produção da prova cibernética. Este é um primeiro aspecto, senhor presidente e eminentes pares. Um segundo aspecto que me permito colocar em foco é o da viabilidade da produção dessa específica prova dentro do que se denomina, como sabemos, de AGE, desse tipo de ação de investigação judicial eleitoral. Ressalto no ponto que, embora seja necessário discutir a pertinência para o feito da produção e do próprio resultado eventual de uma prova pericial, em verdade, perquire-se a importação para os autos do resultado de prova oriunda de procedimento investigatório autônomo instaurado pela Polícia Civil do Estado da Bahia. Trata-se, portanto, de prova emprestada. O Código de Processo Civil permite essa modalidade probatória desde que observada a garantia constitucional do contraditório no processo destinatário da prova, como se lê do artigo 372 do Código de Processo Civil, que literalmente diz, e me permito reproduzir, é, portanto, da lei processual. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório, prevê esse artigo 372 do Código de Processo Civil. Ainda dentro dessa latitude de hermenêutica, deve-se ponderar a viabilidade da produção da prova dentro de uma perspectiva temporal. Na seara eleitoral, como todos sabemos, juízes e advogadas e advogados eleitoralistas, na seara eleitoral encontra-se o Estado juiz premido pela necessidade de imprimir celeridade aos feitos judiciais, inclusive por força do contido no artigo 97A da Lei 9.504 de 97, e também nos termos do inciso
que consta o inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 78º, que considera a duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo, projetando o conceito constitucional de duração razoável do processo para o artigo 97-A da citada lei, levando em conta o período máximo de 1 ano contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Portanto, levando em conta esta força do diploma legislativo citado e da imposição, por força do inciso que mencionei, de assento constitucional, de permitir às partes a duração razoável do processo e, mais do que isso, o amplo exercício do devido processo legal e da produção de provas necessárias ao pleno desempenho do contraditório e da ampla defesa. Acrescente-se a presença da duração dos mandatos eleitorais e o intervalo de eficácia de eventual período de inelegibilidade combinada como fatores necessários ao equilíbrio da equação temporal que deve reger a atividade jurisdicional na determinação de produção de prova em processos eleitorais. Embora seja sempre respeitável prestígio a celeridade dos feitos eleitorais, entendo com a devida vênia que a questão temporal não pode servir como óbice à observância das garantias constitucionais referentes ao desenvolvimento regular do processo e do próprio direito de ação. Deve, portanto, o direito à razoável duração do processo, no inciso 78º do artigo 5º que acabei de mencionar, deve esse direito ser lido à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e não como limitador destes. Como se sabe, restam ainda mais 30 meses para o término do mandato dos investigados que foram nele investidos pelo voto popular, de forma que a perspectiva temporal pode ser amainada em favor do pleno exercício do direito de se produzir provas. Por fim, não se deve olvidar da importância que ações de investigação judicial eleitoral originárias nesse Tribunal Superior Eleitoral desempenham na interpretação e aplicação do direito pelas cortes regionais eleitorais e pelos juízes eleitorais, realçando seu papel pedagógico de que o julgamento, com toda a vênia, assodado das demandas, sem a observância das garantias constitucionais que informam o devido processo legal, é conduta, em meu modo de ver, com todo o respeito, incompatível com a compreensão deste tribunal. Assim, entende-se que também sobre o crivo da possibilidade de produção da prova no caso concreto, inexiste óbice jurídico ao deferimento do pedido. Assentado assim esses dois aspectos, ambos os aspectos, deles extraio a possibilidade e mesmo a necessidade de atender ao direito de produção de prova pericial nos presentes autos, como elemento indispensável à pretensão dos investigantes de demonstrar ou não a existência de vínculo objetivo ou subjetivo entre o perpetrador da conduta que ora se rotula abusiva e os investigados. Anote-se, por fim, que apesar das alegações finais ofertadas pelos investigantes nos autos 0601, 401, 49, que são os investigantes Maria Osmarina Marina da Silva, Vaz de Lima e Coligação Unidos para Transformar o Brasil, portanto, apesar das alegações desses investigantes serem silentes quanto ao indeferimento da prova cibernética, o eminente ministro, o relator, determinou o processamento e julgamento conjunto dos autos, de modo que os efeitos do acolhimento ou não desse questionamento preliminar, entendo,
deva se operar sobre ambas as ações. Concluo assim, senhor presidente, e nesse contexto, renovando as mais respeitosas vênias ao eminente ministro relator e a todos que lhe acompanham em sua compreensão, e proponho o acolhimento da preliminar para fins de produção da prova técnica, cujos desdobramentos e circunstâncias correlatas serão, por certo, avaliados no âmbito dos poderes instrutórios do respectivo relator, e é como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Eu vou submeter a julgamento, inicialmente, as preliminares em que Sua Excelência acompanhou o eminente relator. Apenas estou tentando resgatá-las aqui. Senhor presidente. Pois não. Na verdade, ministro Og, eu ia submeter a julgamento as preliminares em relação às quais há consenso e, em seguida, conceder a palavra a Vossa Excelência, se lhe parecer bem. Ok? Obrigado. Portanto, submeto a julgamento a rejeição das preliminares relativamente à ilegitimidade passiva de deputado federal, de não formação de litisconsórcio necessário, de conexão e de litispendência. Há divergência quanto a esses pontos? Portanto, rejeitadas as preliminares. No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, concedo a palavra ao eminente ministro Og Fernandes. Obrigado, caríssimo presidente e ministro Luiz Roberto Barroso, senhores ministros, senhor subprocurador, vice-procurador eleitoral, senhoras, senhores advogados, boa noite a todos. Eu registro, em primeiro lugar, o respeito pelo pensamento manifestado nessa oportunidade pelo ministro Luiz Edson Fachin. Manifesto também a minha admiração pelo conteúdo, pelo saber jurídico e também pela elegância do voto vista de Sua Excelência. Pedi a palavra na tentativa de contribuir com o debate. Trago ligeiras observações que podem subsidiar a compreensão da matéria. Conforme mencionado pelo eminente ministro Fachin, o artigo 97-A da Lei 9.504/97 nos traz uma baliza legal clara para a aferição da razoável duração do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo, 1 ano a contar da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Parâmetro legal até simplista, que visa conferir concretude ao princípio constitucional esculpido no artigo 5º, 78 da Constituição Federal de 88, que racionaliza o tempo vital de um processo, bem como, isso é importante no texto constitucional, os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Tendo que esse mandamento aplicado ao microsistema positivo eleitoral encontra fundamento na destacada preocupação dessa justiça especializada em promover a paz social, segurança política e estabilização dos mandatos. Nas eleições presidenciais, as consequências do descumprimento dessa ordem são gravíssimas, como todos sabemos. O então corregedor-geral eleitoral, eminente ministro Jorge Mussi, firmou convicção para estas ações com base nos artigos 7º, parágrafo único, e 23 da Lei Complementar 64 de 90. A minha convicção que o sucedi na Corregedoria Geral Eleitoral e, consequentemente, por disposição legal na relatoria desse feito,
foi mesmo sentido do então corregedor e anterior corregedor. A invasão cibernética, no caso concreto, que durou apenas cerca de 24 horas, ocorreu no dia 15 de setembro de 2018. Ou seja, 3 semanas antes do primeiro turno, de 7 de outubro, como sabemos, de 2018, e 43 dias antes do decisivo segundo turno. As demandas, as AGES aqui, foram ajuizadas em 29 de setembro de 2018 e em 22 de setembro de 2018. Portanto, há quase 1 ano e 9 meses. O ponto controvertido aqui gira em torno da autoria da prática do chamado web-vandalismo, narrada na inicial. Os fatos são públicos e notórios, aplicáveis a ele o artigo 23 da Lei Complementar 64/90, e são, inclusive, admitidos pelos próprios réus. No ponto, para fins de identificação da autoria, as vítimas do aludido hackeamento apresentaram pedido de abertura de inquérito aos seguintes órgãos: Núcleo de Crimes Cibernéticos do Ministério Público da Bahia, Delegacia de Polícia Federal de Vitória de Conquista, naquele estado, e na 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Vitória da Conquista, da Polícia Civil daquele estado do Nordeste. Prossigo. Desde o dia 21 de novembro de 2018, ou seja, há cerca de 1 ano e meio, o relator da época, ministro Jorge Mussi, solicitou informações sobre o andamento das investigações a estes órgãos. Seguiram-se mais 3 outros pedidos de informações a demonstrar que Sua Excelência agiu com o zelo necessário na instrução dos fatos. Matéria, esse zelo e esse cuidado, o ministro Fachin, de certa forma, também mencionou. A última informação prestada no processo data de 12 de setembro de 2019, que é contemporânea à conclusão do processo para julgamento, uma vez que esse feito foi levado a julgamento no dia 26 de novembro. Isso é um período razoável entre essas últimas informações e o julgamento. Consta dos autos que, no âmbito da Polícia Federal, não há investigação em andamento, já que o Ministério Público Eleitoral pediu o arquivamento por não vislumbrar prática de crime eleitoral, o que foi determinado, inclusive, pela juíza da 41ª Zona Eleitoral. Esse é o primeiro fato, importante para as minhas conclusões. Justiça Federal, Ministério Público Eleitoral, Justiça Eleitoral, considerou que não havia prática de crime eleitoral e, consequentemente, pediu o arquivamento, o Ministério Público Eleitoral pediu o arquivamento daquelas diligências feitas e estabelecidas pela Polícia Federal. No âmbito da jurisdição estadual, a informação de que o Ministério Público requisitou à Polícia Civil da Bahia a abertura de inquérito policial para investigação do crime de invasão de dispositivo informático, crime comum previsto no artigo 154-A do Código Penal. E eu prossigo. Ainda que não houvesse, até a presente data, informação a respeito da conclusão do inquérito policial por suposto crime comum, impõe-se destacar que, acaso as apurações apontassem indícios de participação do presidente ou vice-presidente,
a possibilidade de ofensa ao foro especial por prerrogativa de função dos mandatários em questão representaria obstáculo ao prosseguimento das investigações, a exigir a remessa do procedimento para o egrégio Supremo Tribunal Federal. Finalmente, não há notícia nos autos sequer de que tal perícia cibernética, apontada pelos autores, foi realizada. A prova produzida foi unicamente documental. Está retratada nos autos pelos documentos encaminhados pelas autoridades policiais, objeto das solicitações do ministro Corregedor-Geral Eleitoral da época. E há um fato novo que trago apenas a consideração desta casa, de que o Ministério Público Eleitoral de Vitória da Conquista, comarca, zona eleitoral, onde foi estabelecido como sede dessas apurações, em contato mantido hoje com o meu gabinete, fomos averiguar a necessidade da atualização para trazer aos meus pares a atualização dessas informações. E eu tenho isso, não houve tempo de disponibilizar, mas é apenas a informação. Eu tenho em gravação de áudio o Ministério Público Eleitoral de Vitória da Conquista a dizer que a Polícia Civil tem dificuldades para localizar as vítimas, aqueles que procederam ao pedido. E o inquérito, até agora, não foi concluído. Uma das razões seria essa, a ausência da possibilidade da localização das vítimas. Essa é uma informação que trago à casa, que não muda em nada o panorama que vem desde 2018, mas apenas atualiza a informação à consideração da Igreja Corte. Ademais, e o que considero mais relevante, conforme assentei no voto que proferi na sessão de 26 de novembro de 2019, segundo o entendimento esposado pelo Ministério Público Eleitoral em seu parecer, seguindo esse entendimento, a citada prova visa apurar ilícito cuja gravidade não parece capaz de causar ofensa à normalidade e à legitimidade das eleições. A conduta desviante pode apresentar nítidas repercussões nas searas civil, indenizatória e criminal. Mas para ecoar no âmbito eleitoral o abuso de poder econômico, precisa ostentar gravidade apta a abalar a lisura e a legitimidade do pleito. Ademais, esse raciocínio parece importante no momento para a questão do próprio indeferimento da prova, que não foi possível produzir. Houve o suficiente entre a publicação na mídia Facebook e as eleições. Assim, se considerarmos que o referido grupo do Facebook possuía capilaridade suficiente para que o seu conteúdo, falso ou real, pudesse desequilibrar a disputa eleitoral, o que seria um aspecto quantitativo da gravidade, da mesma forma, haveria impacto negativo para os supostos beneficiários da fraude ante a revelação desse fato. O que é que digo? Essa utilização do Facebook de adversários do candidato
durante 24 horas, foi um fato que se tornou notório. É preciso dizer, se foi notório para a construção de uma narrativa contrária àqueles candidatos objeto da investigação, mas também foi notório contra os próprios candidatos da investigação, uma vez que os fatos foram imediatamente publicizados. Repito, com tempo suficiente para o fato, entre o fato e o primeiro turno das eleições. Na verdade, as decisões tomadas pelo ex-corregedor-geral eleitoral e, a seguir, sucedidas por mim, pretendem apenas evitar, com base nas peculiaridades deste caso concreto, a eternização de ações que, mesmo diante de sua máxima conformação probatória delimitada pela causa de pedir, veicule narrativa incapaz de delinear, extreme de dúvidas, a gravidade necessária à cassação de mandatos de candidatos eleitos. Desse modo, Ministro Og, ficou sem som. desculpe, o equipamento é muito sensível, qualquer toque de papel aqui no aparelho provoca essa mudez, que talvez, quem sabe, até fosse melhor, mas enfim, vamos seguir. Absolutamente não. Desse modo, seja pela avaliação da desimportância de tal prova, e esse é o último parágrafo, quer pelo fato de sequer ter informações sobre a efetivação dessa perícia, e hoje tem informações de que não foi realizada. Ainda pelo prolongamento já imoderado, ao meu juízo, dessas ações, ou ainda o alcance limitado dos efeitos produzidos pelos fatos numa eleição presidencial, eu quero aqui pedir minhas reiteradas vênias ao eminente ministro Edson Fachin para justificar o meu voto no sentido do não acolhimento da preliminar e, no mérito, não pretendo mais falar, no mérito, manter o meu voto no sentido da improcedência daquelas ágios objeto hora de avaliação e de estudo pelo STJ, pelo TSE. Muito obrigado, presidente, obrigado a todos. Obrigado a Vossa Excelência, ministro Og Fernandes. Como voto o ministro Luiz Felipe Salomão na questão da preliminar de cerceamento de defesa. Som. Pois não, senhor presidente. Eu também cumprimento o ministro Og Fernandes pela qualidade do voto e agora o ministro Fachin também com um instigante tema do cerceamento de defesa. As outras preliminares, eu vou direto ao ponto, presidente, para não cansar os eminentes colegas. A questão das outras preliminares já ficaram resolvidas, eu fiz um breve resumo do caso e também das preliminares para acompanhar o eminente relator nas demais. E quanto a essa de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova, questão relevante suscitada no voto parcialmente divergente, penso que a partir das premissas fáticas e jurídicas delineadas nos votos que me antecederam, o cerne da controvérsia reside na definição de duas questões que se revelam interligadas. E aí, efetivamente, eu vou acabar imbricando um pouco com o mérito, mas é preciso